Olá pessoal, como estão vocês? Espero que muito bem. Vamos dar continuidade às nossas discussões, hoje falando de um tema bastante popular, o transtorno obsessivo compulsivo, também conhecido como TOC. Antes disso, gostaria de me apresentar para quem não me conhece. Sou Alexandre, psicólogo, o número do meu CRP é o 0321546. Gostaria também de destacar, como sempre faço, que a finalidade deste vídeo é meramente acadêmica. Se você se identificar com o conteúdo aqui trazido, recomendo que procure ajuda profissional, uma vez que autodiagnósticos não são recomendados, não são interessantes, para você se entender e ter um bom prognóstico. É primordial, necessário, que seja mesmo acompanhado por profissionais, tá bom? Também gostaria de destacar que, por ser um momento prévio aqui de uma discussão, para maiores informações eu indico a classificação internacional de doenças. Temos aí a versão 10 e a versão 11. Essa condição pode ser encontrada na versão 10 sob o número F42 e na versão 11 sob o número 6B20. No Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, também há ali uma discussão sobre isso, mas não há um código específico, certo? Sem mais delongas, o transtorno obsessivo compulsivo ele é caracterizado por obsessões e compulsões que afetam significativamente a vida do indivíduo e geram extrema angústia, extrema ansiedade. Entendemos aí as obsessões por imagens, pensamentos, impulsos intrusivos que aparecem ali e que de algum modo geram uma ansiedade, geram uma angústia. As compulsões, por sua vez, elas são respostas por meio de comportamentos e ações e visam aí minimizar toda essa ansiedade, toda essa tensão causada pelas obsessões. A gente tem como exemplo de pensamentos obsessivos o medo de contaminação, de sujeira, a necessidade de manter uma certa simetria, uma certa ordem, necessidade também de verificar, fazer checagens em relação a objetos, por exemplo, portas, janelas, ou geladeiras, enfim. E as compulsões, as ações vinculadas a essas obsessões. Então, por exemplo, pessoas que têm obsessão por limpeza em demasia, obviamente, já que a gente está falando de toque, ela provavelmente vai ter o comportamento compulsivo de se limpar excessivamente, ou limpar maçanetas, portas, com o intuito de minimizar as chances de contaminação de si ou mesmo de outras pessoas. Pessoas que têm aí obsessões por checagem, elas vão ter essa conduta também de checar excessivamente para verificar se está tudo fechado realmente. E a gente percebe que isso gera mesmo angústia, gera ansiedade, gera afetações ali na rotina da pessoa, A pessoa se atrasa, a pessoa se vê mesmo numa circunstância onde, embora ela perceba, ela tenha consciência de que é excessivo, ela não consegue parar de ter aquelas condutas. Isso é primordial de se entender porque, obviamente, muitas pessoas elas apresentam ao longo da vida algumas compulsões ou mesmo obsessões, mas isso não quer dizer, via de regra, que ela possui TOC. Esses casos eles são voltados a situações onde há realmente um comprometimento da vida do indivíduo, de modo geral. Além disso, desse critério também é necessário que comprometa pelo menos 1 hora da vida ali, da rotina diária do indivíduo,
né? E também que não seja uma condição explicada por outros transtornos, como, por exemplo, né, o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, ou mesmo o transtorno de estresse pós-traumático. Então, é preciso descartar essas motivações para essas condutas. Em termos de fatores de risco, essa condição ela tem causas aí multifatoriais, porém, existem alguns indicadores, como, por exemplo, o histórico familiar. A presença de toque na família pode ser um fator de risco, né? Além disso, alterações neurobiológicas também pode ser um fator de risco. E a questão também de histórico de estresse, traumas ao longo da vida podem também desencadear o toque. E, além disso, em termos de tratamento, a gente tem a literatura, né, ela indica a própria técnica de exposição gradual da TCC, uma vez que ela tem o intuito de possibilitar que a pessoa lide melhor com essa condição, através ali de um espaço controlado, com acompanhamento profissional, né, onde a pessoa tem ali a chance de ressignificar suas obsessões, né, a partir da exposição a elas, mas sem que os comportamentos compulsivos ocorram, né, um processo que profissional conduz, profissional habilitado, obviamente, né, e que ao longo do tempo consegue também ter alguns avanços. O uso de medicamentos ele é bastante comum também, alguns tipos de antidepressivos, eles têm essa finalidade também. E em casos mais graves, intervenções neurológicas também são necessárias. O prognóstico ele tende a ser positivo no sentido de que a pessoa consegue ter uma melhora no quadro, a depender ali do acompanhamento, né, da gravidade também da sua condição, se há ou não presença de comorbidades, mas a pessoa consegue, com o diagnóstico assertivo, ter uma melhora no seu quadro de saúde, com o devido tratamento, obviamente, né? O suporte profissional ele é primordial também, o suporte profissional social também, né? Ele é primordial. É importante destacar que é uma condição que existe uma dificuldade de diagnósticos, uma vez que as pessoas demoram a buscar o suporte profissional, seja por não entender o toque ou por vergonha, né, de se expor. A gente percebe, né, nos exemplos citados que as pessoas podem sim se sentir um pouco embaraçadas ou envergonhadas com essas condutas, uma vez que socialmente elas são vistas mesmo como excessivas, nem todos compreendem a gravidade do toque, então isso também é um fator que contribui aí para a dificuldade de diagnósticos nesse sentido. Então, como eu havia dito no começo do vídeo, se você se identifica com essa condição, conhece pessoas, né, que podem, de alguma forma, se beneficiar com esse vídeo, se entenderem com esse vídeo, eu recomendo, né, que indique, que compartilhe, se fez sentido de algum modo, né, para você em sua carreira profissional, acadêmica também. Eu recomendo que continue a nos acompanhar, tá? Se estiver pelo YouTube, se inscreva no canal, curta, comente, né? Fique à vontade. Se estiver também pelo Instagram, da mesma forma, continue a nos acompanhar. Vão vir muitos conteúdos ainda bastante interessantes. E no mais, eu agradeço pelo tempo de vocês e nos vemos na próxima. Forte abraço.